Esclarecimento à Igreja sobre a candidatura de Tony Barreto. Amados irmãos, nos últimos anos, tem sido crescente entre nós o entendimento de que seria benéfico termos irmãos com disposição e ânimo de atuarem em funções públicas, seja via concursos, promotores, juízes, etc., ou via cargos eletivos, vereadores, deputados, conselheiros tutelares, etc. Isso não somente é lícito, como cria oportunidades e abre portas de testemunho e serviço ao Senhor e à sua Igreja. Ao longo dos anos, o diaconato da Igreja tem recorrido muitas vezes a conhecidos políticos e agentes públicos para socorrer irmãos na área de saúde, viabilizando tratamentos e atendimentos que, de outra forma, infelizmente, não se conseguem em nosso país. Além disso, a ausência de verdadeiros cristãos, que se disponham a serem atuantes e defenderem seus valores em alguns setores da sociedade, tem privado esses ambientes da influência da Igreja e permitido aos movimentos anticristãos levantarem suas vozes e influência, como uma pauta imoral e anti-Deus, sem encontrarem a resistência devida. Não temos a ideia de a Igreja, como instituição, ter candidatos dela, ou vínculos dela com o governo. Mas, sim, cremos que cabe o apoio e recomendação de irmãos que desejem ingressar em um serviço assim. Com esse entendimento, Tony Barreto, diácono entre nós e líder de igreja na casa na região de Castelo Branco, está candidatando-se a vereador nas próximas eleições. Essa ideia surgiu a partir de uma conversa entre ele e alguns irmãos. Porém, submeteu isso ao conselho e aprovação do presbitério e outros irmãos próximos, antes de tomar sua decisão. Disse que estava tranquilo, caso fosse aconselhado a não se candidatar, que seu coração não estava nisso e sua vocação seguia em seu serviço ao Senhor. O presbitério apoiou essa iniciativa pelos dois motivos que expusemos acima. Facilitará e abrirá portas em diversos serviços públicos muito importantes no atendimento do diaconato aos irmãos, especialmente na área de saúde. Será uma voz atuante defendendo os valores cristãos e contra a agenda anti-Deus e anti-família. Pergunta: então a Igreja agora entrará na política e terá candidato dela? Não, a Igreja não tem candidato. Tony não é candidato da Igreja. Tony é um irmão entre nós, que está decidindo se candidatar, de quem conhecemos a vida, o caráter e os valores que ele crê e defende, e nós o estamos recomendando aos irmãos. Além disso, ele é alguém sujeito à Igreja e tem declarado querer estar sob conselho dos irmãos próximos a ele, durante o desempenho do seu mandato. Pergunta: os irmãos serão orientados ou constrangidos a votar em Tony? Não, de forma nenhuma. Os irmãos são livres para votarem em quem quiserem. Apenas, como já fizemos no passado, ao recomendar irmãos candidatos que não se reuniam conosco, por serem conhecidos e defenderem valores cristãos, recomendaremos com mais tranquilidade e paz a esse irmão que conhecemos de perto. Pergunta: poderá haver outros irmãos
entre nós, que queiram candidatar-se a algum cargo eletivo? Sim, e se encaixarem dentro dos devidos critérios, também poderão ser recomendados. Pergunta: Tony deixará de ser diácono entre nós? Ele não precisará deixar sua função de diácono. Ao contrário, poderá servir ao Senhor e à Igreja com recursos novos. O cargo público será seu trabalho secular. Ele deixará de estar em tempo integral. Pergunta: a Igreja vai envolver-se financeiramente com esta candidatura? Não, a Igreja não terá nenhum envolvimento financeiro com isso. Pergunta: e ele irá associar-se e sujeitar-se a outros políticos e aos valores do partido ao qual se filiar? Ele já se filiou a um partido político existente. Porém escolheu um que lhe dará plena liberdade de defender seus valores cristãos. E não sujeitará seus votos e posicionamento a nenhuma proposta ou projeto de lei contrário à palavra do Senhor. Presbitério em Salvador. 3 de março de 2024.